Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar as orações subordinadas adjetivas, mas antes eu vou revisar com vocês sobre o período composto. O período composto, ele pode ser por coordenação ou por subordinação. As orações coordenadas são independentes. Elas podem ser orações coordenadas assindéticas, que não traz uma conjunção, não apresenta, e as orações coordenadas sindéticas, que são introduzidas por uma preposição. As sindéticas, nós temos aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa, alternativa. Já no período composto por coordenação, as orações, elas podem ser subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas. As subordinadas substantivas são classificadas em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, apositiva, completiva nominal. Já as adverbiais são classificadas em finais, temporais, proporcionais, consecutiva, concessiva, comparativa. São 9 as orações adverbiais. Hoje nós vamos falar das adjetivas. São classificadas em duas, restritivas e explicativas. Mas antes, preste muita atenção. Nosso último conteúdo foi pronome relativo e suas funções sintáticas. O pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva, pois ele faz referência a um antecedente. A oração adjetiva funciona como adjetivo, qualifica, caracteriza esse antecedente. E os pronomes relativos que introduzem essas orações subordinadas adjetivas podem ser o que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo e as variantes como cujo, cuja, cuja, cujos, cujas, o em que e o onde. Vamos lá. O que vem a ser uma oração subordinada adjetiva? É aquela oração que tem o valor de um adjetivo. Ou seja, ele caracteriza um substantivo na oração principal, que é o seu antecedente. A oração adjetiva é sempre introduzida por um pronome relativo. Coloquei aí alguns pronomes relativos: que, quem, qual, onde, cujo, quanto. As orações subordinadas adjetivas são classificadas em restritivas e explicativas. As restritivas têm um papel de limitar a parte de um conjunto, restringindo o sentido do termo antecedente. Não vêm separadas por pontuação, não ficam entre vírgulas. Observem os exemplos. As pessoas que levam uma vida saudável tendem a viver mais. A oração subordinada adjetiva restritiva, que levam uma vida saudável, está se referindo ao antecedente as pessoas, restringindo, ou seja, uma parte das pessoas, não o todo. O técnico dispensou os jogadores que estavam machucados. Oração subordinada adjetiva restritiva, não está isolado por vírgulas, tá? E preste muita atenção, o antecedente, os jogadores, então restringe, particulariza, somente alguns jogadores estavam machucados. Já as explicativas têm um papel de modificar um termo, generalizando-o, ou simplesmente tecendo um comentário extra sobre ele. Vêm sempre separadas por pontuação, por vírgulas. Observe os exemplos. O homem, que é um ser racional, diferencia-se dos animais pela fala. Que é um ser
racional é uma oração subordinada adjetiva explicativa, separada por vírgulas. Faz referência ao antecedente o homem, e todo homem é racional. O Sol, que é uma estrela, é o centro do sistema planetário, que é uma estrela, é explicativa, está entre vírgulas, pois especifica o seu antecedente, o Sol. O Sol nunca vai deixar de ser uma estrela. Observe esse exemplo. Os carros que ultrapassaram o semáforo serão multados. Neste caso, não possui vírgulas. Ela é restritiva, porque restringe só os que ultrapassaram o sinal. Só aqueles que ultrapassaram o sinal que serão multados. Já no outro exemplo, os carros que ultrapassaram o sinal serão multados. Esta oração já é explicativa porque está entre vírgulas. Então, todos os carros ultrapassaram o semáforo e todos serão multados. As orações subordinadas adjetivas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Desenvolvida é quando apresenta o pronome relativo e o verbo está flexionado, conjugado. Já as reduzidas, elimina-se o pronome relativo e o verbo é empregado numa forma nominal, gerúndio, particípio infinitivo. Observem aí as características das orações reduzidas. Tem a mesma função que uma oração subordinada. Não possui conjunção ou pronome relativo, no caso das adjetivas. E os verbos estão empregados numa forma nominal. Infinitivo, que termina em R, gerúndio, NDO, particípio DO, ADO, ADO ou IDO, além de alguns verbos irregulares que sofrem algumas alterações. Por exemplo, escrito. Observe atentamente este quadro. Nós iremos trabalhar com a oração reduzida, classificando-a em reduzida de infinitivo, gerúndio e particípio, e depois nós iremos, na última coluna, desenvolvê-las. Reduzida de infinitivo. Observei um pássaro a cantar harmoniosamente. Cantar, um verbo no infinitivo, não apresenta o pronome relativo. Observe como ficaria desenvolvida. Observei um pássaro que cantava harmoniosamente. Na desenvolvida, já temos a presença do que é o pronome relativo, e o verbo cantar está flexionado, cantava. Reduzida de gerúndio. Este é o rio poluído, agonizando por tanta sujeira. O verbo no gerúndio ali, agonizando. Desenvolvendo-a. Este é o rio poluído que agoniza por tanta sujeira. O verbo agora já está flexionado, conjugado, e há a presença do que é um pronome relativo, na desenvolvida. Reduzida de particípio. Aqui estão os contos avaliados pela comissão julgadora. Avaliados está no particípio. Desenvolvendo esta oração, aqui estão os contos que a comissão julgadora avaliou. Avaliou, o verbo já está flexionado, conjugado, e o pronome relativo que está presente. Portanto, é desenvolvida. Atenção! Na tira abaixo, há uma série de orações adjetivas reduzidas. Reduzida não apresenta o pronome relativo e o verbo vai estar empregado no gerúndio, particípio infinitivo. Nós iremos transcrevê-las e depois classificá-las. Reduzida de quê? Vamos ler a tirinha? Queria ver o inferno. Não é apropriado para você. Aposto que você também nunca viu, Gabriel. Claro que vi tudo. Gente pendurada pelo dedão,
gente sendo assada numa churrasqueira gigante, gente sendo cerrada em dois, gente sendo... Ei! No terceiro quadrinho, há a presença de orações subordinadas adjetivas reduzidas. São 3. Pendurada pelo dedão, reduzida de particípio. Sendo assada, reduzida de gerúndio. Sendo cerrada em dois, reduzida de gerúndio. Vamos agora à prática. Atividade 1. Vamos ler essa tirinha. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. As horas não mudam nunca. Você vai ficar presa no tempo. Presa no tempo? Então coloca a hora do recreio. Número 1, na tirinha, temos uma oração subordinada adjetiva. Vamos transcrevê-la. Observe o período composto no primeiro quadrinho. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. Este relógio é especial é a oração principal. Que eu vou desenhar em seu braço vai ser a oração subordinada adjetiva. Observe atentamente o pronome relativo que faz referência ao antecedente relógio. Essa oração subordinada adjetiva é restritiva ou explicativa? No caso aí, ela é restritiva, pois restringe, particulariza apenas aquele relógio que é especial. A semântica das orações subordinadas adjetivas. Atividade 2. Leia as orações a seguir e indique a opção correta. Percebam que nós temos 2 períodos compostos. O que diferencia um do outro é o emprego da vírgula, das vírgulas. Os alunos do 9º ano que fizeram bagunça estão sem recreio. Neste caso, que fizeram bagunça, não está entre vírgulas. Já no segundo período, os alunos do 9º ano que fizeram bagunça estão sem recreio. Vamos analisar. A primeira frase vai indicar que todos os alunos do 9º ano fizeram bagunça e, por isso, estão sem recreio. Já a segunda indica que apenas os alunos do 9º ano que fizeram bagunça estão sem recreio. Está incorreta. O correto vai ser a segunda opção, em que a primeira frase indica que apenas os alunos que fizeram bagunça estão sem recreio, porque no caso é restritiva, restringe a uma parte dos alunos. Já a segunda frase indica que todos os alunos do 9º ano fizeram bagunça. Portanto, todos estão sem recreio. Por isso, a oração subordinada adjetiva está entre vírgulas, porque ela é explicativa, ela generaliza. Importante explicar a diferença de significado entre as orações adjetivas a seguir. A primeira, ela visitará o primo que mora em Brasília. Ela visitará o primo, primeira oração, a principal. Que mora em Brasília é a segunda, é a oração subordinada adjetiva. Na 1, não apresenta vírgula. Já na 2, a oração adjetiva é isolada por vírgula. A 1, ela possui vários primos e apenas um deles mora em Brasília. Está particularizando. Já a 2, ela possui um único primo e este mora em Brasília. Está especificando. Explicar agora a diferença de significado entre as orações adjetivas a seguir. A 1. Os alunos que têm dificuldade em leitura e compreensão de texto terão aulas extras aos sábados. Já na 2, a oração subordinada adjetiva está entre vírgulas. Os alunos que têm dificuldade em leitura e compreensão de texto
terão aulas extras aos sábados. Então, na 1 é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Somente alguns alunos, aqueles que têm dificuldade em leitura e compreensão de texto, que terão aulas extras. Já a 2, todos os alunos terão aula extras, porque todos têm dificuldade em leitura e compreensão de texto. Está entre vírgulas, portanto, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Suponha que um grupo de 10 alunos de sua sala participe de um concurso de redação. A respeito desse fato, considere estas orações. 2 períodos simples. Os alunos voltaram felizes da competição. Os alunos ganharam medalhas. Sem alterá-las, reúna-as em 2 períodos diferentes, pontuando-os de forma a ficar claro que, na A, 10 alunos ganharam medalhas, ou seja, todos. Na B, menos de 10 alunos ganharam medalhas. Na A, então, eu vou empregar a oração adjetiva entre vírgulas, porque os 10 alunos, ou seja, todos ganharam medalhas. Os alunos voltaram felizes da competição, oração principal. Que ganharam medalhas, que está entre vírgulas, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Já na 2, os alunos que ganharam medalhas voltaram felizes da competição, percebam que não está isolada por vírgulas, porque dos 10 alunos, apenas alguns ganharam medalhas, mas não todos. Então, a A vai estar generalizando, a B vai estar particularizando, restringindo, é uma parte. Observe este trecho retirado da revista Super Interessante. Fermentação e destilação são as 2 únicas receitas para se fabricar o álcool que pode ser bebido. Com relação a esse texto, pergunta-se: todo álcool pode ser bebido? Justificativa da resposta: não. Apenas o álcool que passa pelo processo de fermentação e destilação pode ser bebido. Os demais tipos não podem ser consumidos. Percebam que a oração que pode ser bebido não apresenta a vírgula. Ela é uma oração restritiva. Então, restringe, particulariza o antecedente álcool, sendo que só pode ser bebido o álcool que passa por fermentação e destilação, que pode ser bebido uma oração subordinada adjetiva restritiva. Suponha agora que algumas pessoas estivessem viajando em um avião e que ele caísse numa região de difícil acesso. A respeito deste fato, considere estas orações. 2 períodos simples. Os ocupantes do avião passam bem. Os ocupantes do avião foram resgatados com vida. Sem alterá-las, nós iremos reuni-las em 2 períodos compostos, de modo a ficar claro e evidente que o incidente, na A, não provocou nenhuma morte e na B, causou pelo menos uma morte. Então, a letra A, a oração adjetiva, tem que ser separada por vírgulas, para ser explicativa, porque diz respeito a todos. Todos foram resgatados vivos, todos passam bem. Os ocupantes do avião passam bem, oração principal. Que foram resgatados com vida, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Está generalizando. Todos passam bem. Na B, nós não vamos utilizar as vírgulas. A oração adjetiva já é restritiva, pois apenas alguns ocupantes do avião sobreviveram e estes passam bem. Então, os ocupantes do avião
Passam bem, oração principal. Que foram resgatados com vida, oração subordinada adjetiva restritiva. Restringe a apenas alguns ocupantes, portanto, não é isolado por vírgulas. Bom, queridos alunos, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que tenha compreendido o conteúdo abordado e, se necessário, assista novamente a videoaula e qualquer dúvida, procure-me no WhatsApp. Finalizando, um pequeno resuminho. As orações subordinadas adjetivas podem ser restritivas ou explicativas. Restritivas restringem, particularizam. Não é o todo, é uma parte. Não utiliza vírgulas, não é isolada por vírgulas. Já a oração subordinada adjetiva explicativa já é isolada por vírgulas, porque generaliza, é o todo. Fique atento a este recadinho. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.